Oi, gurias, tudo bem? Sou a Gabriela, para quem não me conhece ainda, né? Para quem ainda não está nos acompanhando aqui, sou a Gabriela Kronbauer, fisioterapeuta pélvica, trabalho com obstetrícia e criadora do Método Gerar. Vim aqui então hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o parto normal, né? Hoje a gente vai direto ao ponto no assunto. O que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo de hoje é sobre as indicações, né, durante o parto normal, durante todo o acompanhamento gestacional de vocês quando vocês querem se preparar para o parto. Eu baseei esse vídeo então em perguntas que são comuns aqui no consultório quando as pacientes chegam para a primeira consulta, que eu chamo de avaliação. Então a gente vai falar muito assim durante o percurso desse vídeo sobre como a fisioterapia pode ajudar a gestante a ter o parto normal, né? Então isso é sempre uma dúvida que as pacientes têm, né? A fisio e nada é uma garantia de que o parto normal vai acontecer, mas a gente sabe, né? A gente tem ótimas evidências hoje que o preparo para o parto, que organizar o corpo, né, para o parto, com certeza facilita durante o trabalho de parto e para que evolua para um parto normal mais facilitado, né? Então, a gente já dispõe hoje de muitas técnicas que podem facilitar, né, essa movimentação aí do bebê dentro do quadril da gestante, né, e essa descida toda, né, que o bebê precisa passar quando vai sair por via vaginal. Então a gente consegue trabalhar a mobilidade do quadril, né, a articulação, né, que é uma estrutura razoavelmente difícil da gente trabalhar quando a gente não conhece ela, mas a fisioterapia trabalha basicamente com isso, né, articulações, músculos e ossos, né, então a gente tem um respaldo bastante grande, não só científico, né, mas também de relatos das nossas pacientes, né, de como facilita mesmo, né, esse trabalho de parto aí quando é o desejo da gestante. Confere comigo aí alguns relatos das minhas pacientes que já passaram pelo trabalho de parto e tem algumas coisas para contar para vocês por aqui. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Outra dúvida bastante recorrente é sobre o tamanho do bebê e a proporção em relação à pelve, né, da gestante. E que isso a gente já sabe, né, que é um mito, muito embora a gente ainda ouça, né, essa história de que o bebê é muito grande, não vai passar, né, enfim. Então a gente tem aí hoje já grandes, né, evidências que nos mostram que o peso do bebê até um determinado ponto, né, é seguro que se espere pelo parto normal, muito embora eventualmente nós tenhamos várias outras coisas associadas a isso, né, como por exemplo um bebê de uma mãe com diabetes gestacional pode ser um bebê muito grande, então por este motivo talvez não seja, né, o indicado que se espere mais do que 39 semanas para que esse bebê nasça, né? Então, na verdade, a contraindicação do parto natural não é o tamanho do bebê, e sim a situação de saúde da mãe que não permite que se passe daquela idade gestacional, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e isso é uma coisa que eu falo bastante para as pacientes em consultório, é que nós temos que observar todos os fatores, né? E com certeza a equipe de obstetrícia de vocês vai estar informada e bastante atualizada sobre essas indicações e contraindicações. Então não se assustem com o peso do bebê, porque não é isso que vai fazer com que o parto normal de vocês não aconteça exclusivamente. Outro tópico que a gente sempre conversa aqui durante as sessões, e eventualmente esse assunto surge um pouco mais pro final da gestação, né, gurias? Será que eu preciso mesmo fazer força pro bebê nascer? Né? Isso também, né, já hoje é desmistificado, né? A gente pauta muito o trabalho de parto expulsivo, né? Aquela reta final onde a gestante já sente os famosos puxos, né? Que é aquela vontade de empurrar.
a gente já consegue trabalhar toda essa associação com respiração, né? Então a gente já chega nesse momento, a gestante que é acompanhada, né, que faz esse trabalho com a fisioterapia, ela já tem esse entendimento de que ela vai precisar coordenar toda essa sensação dos puxos à sua respiração. E isso, sem dúvida, é um dos momentos mais importantes e limitantes para esse parto sair fluido, para que essa musculatura do assoalho pélvico também consiga, né, ceder da forma correta, na pressão correta, né? Então a gente vai trabalhar muito isso associado aí a movimentos respiratórios, né? Que nós temos músculos importantíssimos que nos auxiliam na oxigenação tanto nossa quanto do bebê e no manter, né, a calma, essa conexão. Tudo isso acaba sendo treinado também junto ao treino de fisioterapia. No final desse vídeo, inclusive, vou fazer uma prática com vocês pra gente treinar já essa respiração. Um exercício simples, fácil e que todas as gestantes já podem começar a fazer. Uma das dicas que eu sempre dou para as pacientes e que a gente faz aqui em consultório e no método Gerard tá extremamente pautado nisso também, é o plano de parto, né, gurias? A gente tem que pensar o que a gente quer desse parto, o que a gente espera desse parto, né? E de que forma que isso pode e é possível que ocorra. Isso é muito importante, estar em total acordo com a instituição que a gente escolheu para que seja a instituição que vai receber o nosso bebê, né, num primeiro momento, com os obstetras que a gente escolheu, né, com a equipe, com o pediatra, obstetra, físio, doulas, enfim, toda a equipe que a gente escolheu para estar junto com a gente, para fazer esse acolhimento aí do nosso plano de parto. Então, para quem não conhece, o plano de parto, ele vai trazer todas as informações necessárias que a equipe precisa ter, né, para que seja acolhida a nossa vontade, o nosso desejo. Ou seja, né, que tipo de posição que eu gostaria de ficar, que tipo de intervenção que eu gostaria ou que eu não gostaria que fosse feita, tanto em mim enquanto gestante, enquanto parturiente ali do momento, quanto no bebê, no pós, né, nascimento ali, no RN, como é que vai ser essa abordagem, que tipo de intervenção que eu quero, que eu não quero. Obviamente, né, voltando, em respeito, né, tendo respeito às normas da instituição, às normas, né, da equipe obstétrica que está acompanhando vocês. Por isso que é importante conversar com a equipe sobre todos esses pontos, né, porque aí a gente pode pautar quem eu quero que esteja comigo e quem eu não quero, né, quem vai respeitar a minha vontade de fato e quem não vai. Né? Então o plano de parto ele vai ser excelente, né? Para que na hora da correria, né, que eu sei que eu tenho que sair para o hospital, já esteja tudo organizado e razoavelmente planejado, né, o que vai acontecer naquele momento. Mas como que eu vou saber, né? Que momento é esse? Quando é que eu devo ir para o hospital? Em que momento que eu devo me encaminhar, né, para a instituição que eu escolhi para poder viver então esse meu trabalho de parto, né? Uma coisa que eu sempre falo e que é muito importante a gente ter claro, não necessariamente a bolsa rompe, né? Então, eventualmente, vocês vão estar com as contrações extremamente ritmadas e a bolsa não vai ter rompido, né? Então, as cenas do trabalho de parto podem ser diversas. A gente pode ter, sim, o rompimento da bolsa, mas a gente pode não ter. Então, o que eu sempre oriento é que a gente paute a nossa ida para o hospital com o movimento das contrações, né? Então eu vou observando. Quando eu perceber que a minha barriga endureceu, que eu fiquei com um pouco de desconforto, né? Mais na região suprapúbica ali, perto do Monte de Vênus, né? Abaixo da barriga, começo a prestar atenção, né? Quando essas contrações começam a acontecer mais frequentemente, só tem uma dica: papel e caneta, e vamos começar a anotar de quanto em quantos minutos essas contrações estão acontecendo. Né? E aí depois a gente vai, obviamente, né, pode entrar em contato com a equipe de obstetrícia que está acompanhando vocês, mostrar o ritmo das contrações, mas para quem vai se encaminhar direto para um plantão, a gente sempre orienta que quando as contrações estão ali de 5 em 5 minutos, se encaminhe para o hospital, se for um hospital próximo, né? Se não, pode ir um pouquinho antes. Então, obviamente, cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar em separado, mas a orientação é essa: a gente precisa se encaminhar para o hospital quando a gente tem contrações ritmadas, o momento que a gente chama de parto ativo. Antes disso, não tem necessidade, podem ficar no conforto da casa de vocês,
descansando, né, tomando bastante água, se hidratando bastante, para que quando chega lá no trabalho de parto, lá no hospital, se precisa puncionar uma veia, é tudo mais fácil se a gente está hidratada, né? Porque quando a gente não toma água, o nosso corpo padece muito, né? E o trabalho de parto exige muita energia e muito oxigênio da gente. Então, quanto mais a gente ingere, melhor. Ainda como uma dica, né, gurias, para vocês conseguirem se inteirar um pouquinho mais sobre esse momento aí do trabalho de parto, né, e tudo que perpassa a gestação e o parto natural, né, hoje em dia, eu vou deixar uma dica de vídeo aqui para vocês, né, na verdade, de documentário, que é o Renascimento do Parto. Podem acessar o link aqui embaixo e também eu vou passar um trechinho agora para vocês verem, mas fiquem comigo porque logo depois disso a gente vai fazer aquele treininho respiratório que eu prometi para vocês lá no início. São 500 anos de construção de violências racistas, sexistas e agora violência obstétrica. A mulher negra é a que menos recebe anestesia, é a que vai chegar no sistema de saúde e vai escutar, você aguenta mais a dor. Não acho que a mulher tem que ser obrigada a parir. Eu milito, inclusive, pelo direito que as mulheres façam sua cesárea eletiva. O problema meu é quem quer parir e não consegue. Every woman has free care. She's in the public service. Women have the choice to give birth at home. Nós queremos transformar o SUS num valor para a população brasileira. Que esse SUS que dá certo, que ele aconteça para todas as mulheres. Teve uma coisa que eu faria diferente se eu engravidasse de novo, que é a anestesia. Eu fiquei sem as pernas. Eu só via isso, gemelar é gravidez de risco, gemelar é gravidez de risco. Esse conhecimento da ginecologia obstetrícia é um conhecimento em grande medida misógino. Eu descobri que na episiotomia da Juliana eu recebi um ponto a mais, que é o chamado ponto do marido. Não pode deixar estragar. Coletivamente, o que vai salvar a gente são políticas públicas. E a invasão em massa das mulheres nesses lugares onde se fazem as políticas públicas. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, me cortaram. E eu só olhava pra ela e falava, por quê? É o meu corpo. Eu fui cortada 3 vezes. The main question is, initially, is breach pathology or is it a variation of normalcy? Toda conduta que cause um dano físico, psicológico, sexual, moral à mulher é uma violência de gênero. O parto é um momento de empoderamento da mulher, né? É um momento dela tomar o controle sobre o próprio corpo. Para mudar o mundo, a gente... Então agora, né, quero vocês aqui junto comigo, a gente vai treinar calmamente, né, a nossa respiração, para serenar a respiração e para que naquele momento de dor, de desconforto, a gente consiga lembrar, né, dessa sensação de respiração calma e bastante pensada, né, que vai acontecer. Então eu gostaria que vocês fizessem comigo, concentrassem bastante, né, relaxassem o corpo, né, relaxar todos os braços, as pernas, a região abdominal. Puxa bem o ar pelo nariz, fazer uma inspiração bastante profunda e soltar pela boca. No ato do trabalho de parto, a respiração não vai ser exatamente essa, né? Essa foi só pra gente treinar aqui agora e concentrar na nossa respiração, trazer atenção para nossa respiração. No momento do trabalho de parto, e isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante também em outros vídeos, a gente vai precisar fazer uma vocalização, tá? Então, só pra gente treinar a concentração na nossa respiração, fica essa dica hoje. Puxa bem o ar pelo nariz e solta pela boca. Concentra no teu corpo, no teu abdômen e nesse bebê lindo que tá dentro da tua barriga.